Tudo bem? Aqui é Juraci Almeida para mais um vídeo sobre Business Intelligence ou BI, a forma que você preferir. Hoje eu quero trazer mais um conteúdo para você que quer entrar na carreira de BI, está estudando a área, conhecendo um pouco mais, então seja bem-vindo. Se você ainda não conhece o meu canal aqui, eu sempre coloco conteúdo sobre essa área de BI e sobre a área de banco de dados, que são as duas áreas que eu me interesso bastante na área de tecnologia. São áreas que eu trabalho atualmente, ok? E para você que já me acompanha, ou você que já está em um projeto BI também, obrigado por estar assistindo, pois espero que você também aproveite desse conteúdo que eu estou trazendo para a gente conversar, certo? Para apresentar o meu ponto de vista a respeito desses problemas que eu coloquei aqui no título do nosso vídeo, ok? E é isso que a gente vai falar hoje, são 5 problemas em um projeto BI. Para você tentar evitar, não quer dizer que você vai conseguir sempre evitar esses problemas, mas você tentar sempre ao máximo evitar que esse tipo de situações apareçam e passem e possam comprometer mais para frente seu projeto de BI, ok? Então, sem mais trelelê, vamos começar a conhecer quais são esses 5 problemas que eu coloquei aqui. O primeiro problema que eu coloquei aqui foi adicionar regras de negócios dentro de um BI. Por que isso, Juraci? Pense bem, você está construindo um BI, você está trazendo diversas informações de diversas fontes em sistemas diferentes do ambiente operacional do seu cliente e concentrando todos esses dados em uma única base que vai ser o seu BI. Imagine que você está trazendo, por exemplo, dados da contabilidade e dados de recursos humanos. Cada área, dessas de contabilidade de recursos humanos tem suas regras. E essas regras elas podem mudar ao longo do tempo. No momento que você resolve aplicar alguma regra de negócio de alguma dessas duas áreas que eu estou citando dentro do BI, você acaba tornando a manutenção do BI mais custosa e precisando que exista um alinhamento entre as áreas que cuidam da contabilidade, do financeiro, no caso as áreas de tecnologia, que são responsáveis por essas duas áreas, que elas fiquem sempre alinhadas com o seu BI. Então, digamos que você construiu o seu BI e trouxe uma regra de negócio da geração do imposto que a empresa paga lá da contabilidade. Por exemplo, você traga essa regra aqui para o BI, você construa uma rotina e aplica aqui no BI. Se mudar uma cláusula, por exemplo, um AND, um OR, lá na regra, lá do lado da contabilidade, eles vão ter que avisar você para você trazer isso para aqui para dentro do BI também. Então perceba que se acontecer, se esse sincronismo não ocorrer, você vai ter uma regra sendo aplicada lá do lado da contabilidade e uma outra regra, uma regra que é mais nova lá e uma regra que está antiga aqui dentro do seu BI. E isso pode comprometer e até trazer algum tipo de prejuízo para uma decisão que alguém venha a tomar em cima do BI, pensando que aqueles dados que estão calculados ali estão corretos. Então, você trazer essa regra de negócio para um BI é muito perigoso. Eu recomendo a você sempre deixar essas regras do lado do dono do assunto, porque ele controla essas regras, não é o BI que vai controlar. Ele vai preparar essas regras, vai deixar os dados vão ser gerados lá conforme as regras que ele estabeleceu, e aí você carrega esses dados já com as regras aplicadas. É a melhor forma de você construir seu BI. Agora, existem situações que você não tem como fazer isso, o cliente ele diz que não tem como disponibilizar essas regras e disponibilizar os dados com essas regras já aplicadas, e aí você tem que e pede para que isso seja aplicado também no BI. Já aconteceu comigo, e aí eu tentei negociar, tentei chegar a um consenso que nem todas as regras, pelo menos a maior parte das regras ficassem lá, e aí acordei com a área de tecnologia responsável por esse sistema, por exemplo, de contabilidade, nesse exemplo que eu dei, de que qualquer mudança que estivesse lá de lá, ele colocasse na rotina dele que ele deveria alinhar com nossa equipe de BI, para que esse sincronismo sempre acontecesse. Tudo bem, pessoal? Então esse é um tipo de problema, o primeiro problema que eu estou colocando aqui,
para que você evite, certo? Você tente evitar no seu BI colocar essas regras de negócios. A regra de negócio fica sempre com o dono do negócio e lá no sistema, na equipe que cuida desse negócio, desse assunto. O BI ele vai simplesmente carregar esses dados com essas regras já aplicadas do lado de lá. Beleza? Então, passado esse item, vamos aqui a um próximo problema que eu acho que você também tem que pensar. Só que aqui já é um problema que não envolve diretamente pode não envolver diretamente a você, né, a sua atuação enquanto analista ou enquanto técnico da área de BI. A não ser que você seja um gestor, você seja um diretor da área de tecnologia. Então, isso é um ponto que você tem que atentar. E mesmo você sendo um analista da equipe de BI, você também tem que ter essa análise crítica, que é em relação à ferramenta. Se a ferramenta de BI que está sendo ofertada para o cliente, para o gestor utilizar e consumir BI, ela não tem uma usabilidade mínima, esse BI ele tende a cair em desuso. Então essa decisão de qual a ferramenta vai ser aplicada para o projeto de BI ou vai ser disponibilizada para o BI que sua empresa disponibiliza, essa é uma decisão que tem que ser tomada com bastante atenção, porque senão você pode construir um BI lindo, todo bem organizado, com a estrutura adequada, que forneça as informações que o cliente deseja, só que quando o cliente ele vai consumir esses dados, para ele fica difícil, mesmo com o treinamento, ele não consegue entender que existe um fato, que existe um assunto e que ele tem que trazer quais são os descritores desse assunto, que ele não consegue fazer um filtro, ele não consegue criar um gráfico, ou seja, isso acaba dificultando com que o projeto ele realmente aconteça, certo? E a ferramenta de BI ela é a cara do BI para o gestor, para o usuário. É isso, para o usuário o BI é isso. O usuário ele não enxerga muitas vezes, né, todo o trabalho que você tem antes, que é o ETL, o levantamento de requisitos, quais são as métricas. Ele não entende isso. Ele vai ver o que você está demonstrando, que no caso é na ferramenta de BI, certo? Então esse é um ponto de atenção que você tem que ter. E se a ferramenta que você tem à disposição não é uma ferramenta que ofereça das melhores, né, os melhores recursos, então tente dar uma estudada se você não tem como criar um módulo para essa ferramenta, se você não tem como adicionar uma extensão para que essa usabilidade da ferramenta fique melhor para o usuário e que o usuário ele se aproxime mais do BI e entenda, né, e veja os benefícios que o BI vai trazer para ele no dia a dia para a tomada de uma decisão, certo? Então esse é um outro problema que também eu coloquei aqui que eu achei interessante para que você tenha atenção nesse aspecto ligado à ferramenta do BI. Vamos ao terceiro. O BI ele não é construído pensando em uma evolução. Então, o que é que eu quero deixar aqui para você em relação a esse assunto é que você tente construir um BI de uma forma que não fique tão personalizada. É isso que eu quero dizer. Personalizada para a equipe, mas sim para a empresa. Então, a empresa ela vai ter a oportunidade de crescer esse BI mesmo que a equipe que construiu não esteja mais ali, certo? Então é só para você também pensar nesse assunto. Requisitos mal levantados para o BI. Aqui é um ponto que você faz aquele início de projeto, ok? E aí você não consegue extrair do cliente que métricas ele quer, ou o cliente ele não consegue passar isso para você. E aí quando você entrega o BI, ele diz: eu queria também ter esse tipo de métrica no BI. Então isso é um problema. Por quê? Porque se ele esperava ter uma informação do BI e você não disponibilizou, a equipe não disponibilizou, aí a gente volta para aquele problema onde o cliente ele pode não adotar o BI como ferramenta de trabalho e o BI cair em desuso. Então isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Sempre nas minhas entrevistas com os clientes, eu sempre procuro ouvir muito, procuro entender quais são os sistemas que envolvem esse assunto que você está lidando. Tem mais algum assunto, alguma métrica que você gostaria de calcular? Tem algum gráfico que você gera
a apresentação à diretoria, ou que a diretoria pede sempre, para a gente tentar analisar quais são as métricas que tem ali e que a gente pode já encaixar dentro do BI. Ou seja, eu tento avançar, né, e incentivar o cliente a me mostrar mais do que ele está me apresentando naquele primeiro momento, justamente para que os requisitos ele procurem atender o máximo da expectativa que ele está desejando, certo? Então esse é um outro problema que a gente tem que tentar trabalhar para a gente sempre oferecer mais até do que o cliente está esperando. E esse daqui já é um problema que envolve muito mais o cliente, certo? O cliente às vezes ele está querendo construir um BI, certo? Ele diz, poxa, eu tenho alguns dados e esses dados eu gostaria de fazer uma análise histórica dele, gostaria de entender o porquê eu venho tendo a queda de vendas, ou o número de matriculados também vem decrescendo, ou entender como é que está meu cliente, como é que está meu principal cliente, como é que estão meus fornecedores, e aí eu vejo que eu preciso de um BI. Só que o cliente ele diz que ele quer um BI, porque ele leu a respeito, assistiu alguma palestra, ouviu em um parceiro a proposta do BI, só que ele se esquece de que ele tem que ter fontes de dados para oferecer para o BI. Então não adianta o cliente dizer que quer um BI de contabilidade se as informações de contabilidade dele estão todas em uma planilha Excel e ele só registra a informação do mês corrente, por exemplo. Então, como é que ele vai ter um BI a partir daí? Se ele quer acompanhar de outros meses, de outros anos, e ele não construiu uma série de outras informações que seriam interessantes para que esse BI fosse carregado. Se ele está falando nesse caso de informações de contabilidade, ele precisaria ter as informações dos créditos, dos débitos, informações do que foi comprado, informação do que foi parcelado, todas as informações. E aí ele me oferece apenas uma planilha com as informações muito restritas. Então essas fontes de dados ela está pobre. Aí o que a gente pede nesse momento? Nesse momento você tem que ser muito honesto com o cliente e dizer, cliente, trabalhe melhor essas fontes, certo? Para que a gente consiga daqui a um tempo, daqui a uns 2 meses, a gente construir esse BI de uma forma melhor, até para você ver o que você realmente vai querer, porque eu pegar, por exemplo, somente uma planilha, vai ficar muito pobre para o BI e ele não vai ter o resultado que ele espera. Então esse também é um problema que você tem que ter atenção, e também isso parte de você enquanto analista de BI em ser honesto com o cliente, para que o cliente enxergue que o BI ele vai fornecer informações com base no que o cliente, né, tem armazenados nos seus diversos sistemas, ok? Então esse também é um problema que você tem que saber lidar com os clientes, para deixar uma impressão adequada em relação ao que o BI é e o que o BI tem a oferecer para ele. Tudo bem, pessoal? Então foram esses os problemas que eu identifiquei, certo? Para que você tenha atenção quando você estiver participando de um projeto de BI e tente evitar ao máximo, certo? Então aqui quem falou foi Juraci Almeida, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo do vídeo. Convido a você a se inscrever também no meu canal e também acessar meu site juracialmeida.com para se inscrever na minha lista e receber alguns conteúdos, certo? Então eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, comenta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Valeu? Então fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.